Bem-vindo ao canal Vidas e Suas Histórias. Luiz é um jovem que sonha em conhecer o seu pai, pois desde criança a sua mãe nunca falou nada a respeito. Sempre que ele mencionava que gostaria de conhecê-lo, a sua mãe dizia que um dia ela explicaria o motivo do porquê não falar sobre ele, mas que no momento ele não entenderia. Luiz sempre sofreu pela ausência do seu pai quando era criança. Os seus colegas sempre ficavam rindo dele por não ter um pai. O tempo passou e Luiz completou 16 anos e resolveu procurar o seu pai sozinho. Mas, infelizmente, nem o nome do próprio pai ele conhecia. O jovem tentou conversar com seus avós com esperança de ter alguma pista, mas foi em vão. Seus avós disseram que não gostaria de falar sobre o assunto e o aconselhou a esquecer essa história. Luiz não entende o porquê de tanto mistério. Existem tantas famílias que os pais não moram juntos e, mesmo assim, os filhos convivem com os dois. Luiz não conseguia entender o porquê de todo esse mistério. Então, Luiz concluiu que algo de muito grave aconteceu e decidiu deixar essa história para trás. Apesar de ficar um pouco triste, decidiu seguir a sua vida sem questionar. Depois de alguns anos, o rapaz conseguiu um estágio em uma das melhores empresas da sua cidade e, naturalmente, contava sobre a sua história para os seus colegas de trabalho. Até que essa história chegou no ouvido do seu patrão, o Sr. Oliver. Conhecido por ser muito generoso, sempre fez de tudo para ajudar o seu semelhante. Comovido com a história do rapaz, seu chefe lhe fez uma proposta que gostaria de ajudá-lo a encontrar o seu pai, caso ainda ele tivesse interesse. Luiz agradeceu ao seu patrão, mas disse que não era mais do seu interesse saber quem era o seu pai. Na verdade, o jovem só tinha curiosidade de saber o porquê da sua família não gostar de falar sobre esse assunto. Na verdade, Luiz só queria saber o motivo desse mistério. Mesmo assim, o seu chefe lhe disse se caso ele mudasse de ideia, era só comunicá-lo. O tempo passou e Luiz encontrou um amor da sua vida, a Renata, e resolveu pedir em casamento. Naturalmente, a sua noiva tinha curiosidade de saber quem era o pai do seu futuro esposo, mas Luiz não gostava de falar, pois esse assunto já não interessava. Renata soube durante uma conversa que o ex-chefe de Luiz tinha lhe oferecido ajuda no passado. Então, por conta própria, ela foi atrás para saber se a oferta da ajuda ainda estava de pé. Ao encontrar o ex-chefe, Renata explicou que iria se casar com Luiz e mentiu ao dizer que o noivo lhe havia enviado para saber se ainda poderia ajudá-lo. A resposta do ex-chefe foi positiva, então foi contratado um detetive particular. Como não se tinha nenhuma pista para encontrar o tal homem misterioso, a procura durou meses, até que foi encontrada uma possível pista. Então, o Sr. Oliver ligou para Renata e disse para os dois comparecerem em seu escritório para conversar. Luiz não compareceu, pois não estava sabendo de nada. Ao chegar no encontro marcado, Renato explicou para o detetive e para o Sr. Oliver que Luiz não sabia da investigação e que mentiu, pois queria muito saber quem poderia ser o pai do seu futuro esposo. O ex-chefe de Luiz não gostou de ter sido enganado por Renata, mas insistiu que só contaria quando Luiz estivesse presente. Renata insistiu para que ela contasse, mas o Sr. Oliver não mudou de ideia. Então, Renata, sem escolha, decidiu conversar com Luiz sobre o que ela tinha feito. Luiz ficou muito chateado, pois Renata sabia que ele não queria saber sobre esse assunto e se sentiu traído por ela. Renata pediu perdão e disse que queria começar sua família sem esse segredo. Mas Luiz não mudou de ideia e disse para ela esquecer essa história de procurar o seu pai. Mas Renata tentou convencê-lo para que Luiz mudasse de ideia. Afinal, agora eles tinham uma pista. Então, Renata conseguiu convencer o seu noivo de se encontrar com seu ex-chefe. Então,
Luís marcou com seu antigo patrão. No dia do encontro, o Sr. Oliver ficou feliz de se reencontrar com seu ex-funcionário. Mas antes que o Sr. Oliver lhe dissesse o que o detetive tinha descoberto, quis contar um pouco sobre a sua vida. Então, lhe contou que quando jovem ele não ligava para responsabilidades e só queria saber de festas e mulheres, e que uma certa vez ele se apaixonou por uma bela jovem. Ele realmente desejou em um dia se casar com ela. Mas, para sua surpresa, a moça havia engravidado. Ele pensou no primeiro momento em se casar e construir uma família com ela, mas também não queria abandonar a sua vida de diversão. Então, ele tentou convencer a garota que eles ainda eram muito jovens e que naquele momento um aborto seria a melhor opção. Mas ela se recusou de fazer tal procedimento e por esse motivo ele tinha ficado muito chateado e disse para a jovem que provavelmente o filho não era dele e que ela não procurasse nunca mais, porque se caso ao contrário, ele tomaria a guarda da criança e daria para alguém cuidar, já que ele tinha as melhores condições financeiras, qualquer juiz o daria a guarda. Luiz interrompeu a conversa e perguntou por que ele estava lhe falando tudo aquilo. Então, o seu ex-chefe disse que às vezes, quando a pessoa é jovem, não pensa nas suas consequências e que isso poderia trazer grandes arrependimentos no futuro. E revelou que a pista que o detetive encontrou tudo indica que ele seria o homem que ele estava procurando. Luiz custou a acreditar que o seu ex-chefe poderia ser seu pai. Então, o Sr. Oliver insistiu para que Luiz aceitasse fazer um teste de DNA. Luiz aceitou em realizar o teste. Depois de um tempo, saiu o resultado e foi comprovado que o ex-chefe de Luiz era o seu verdadeiro pai. Então, o Sr. Oliver pediu perdão ao jovem, mas Luiz não aceitou o seu perdão e lhe disse que ele deveria pedir perdão à sua mãe, que foi humilhada e ameaçada. Luiz decidiu não contar para sua família que tinha encontrado seu verdadeiro pai e pediu para que a sua noiva não contasse nada a ninguém. Ela prometeu que guardaria o seu segredo. Luiz decidiu que não quer ter nenhum vínculo com seu pai, mas deseja que ele seja feliz. Se inscreva, compartilhe e ative o sininho da notificação.